sobre o assunto da morte de Charles Kirk, né? Charles, né? A gente fica assim pensando, né? Seria cristão, a maneira assim, tá? A gente quando tava falando assim, para demitir as pessoas extremistas, pessoas que estão gostando da morte dele, né? Daquele desse homem, dos Charles, meu Deus do céu, nome do homem. Então, só que, né? Do homem aqui, né? Gostando da morte dele. Só que assim, Jesus nos fala para perdoar, né? Perdoar uns aos outros. Aqui em Mateus 5:43, o Senhor está falando: ouviste o que foi dito, amarás ao teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Né? Aí, então, seria realmente... seria justo, correto, né? A gente ficar querendo, né? Brigar, sabe? Tipo, querendo dar o troco, né? Desculpe pelo barulho aqui, que eu tô aqui perto de uma TV. Então, seria certo, seria correto de um cristão agir desta maneira, de ficar revidando, né? Revidando. O Senhor falou pra gente, né, que é pra gente. Por que Jesus fala pra gente perdoar tantas vezes, muitas vezes? Por quê? Porque é o que a gente tá vendo por aí hoje em dia, sabe? E assim, hoje em dia a gente tá vendo muito por aí pessoas, né? Nossa, não apareceu ninguém. Vendo muitas situações ocorrendo, sabe? De desunião, e é perigoso, sabe? É perigoso o que está acontecendo com o Brasil em relação a essa questão de rivalidade de esquerda e direita. A gente lembra também que na época das eleições de Bolsonaro e Lula, aconteceu que um homem foi fazer uma festa e nessa festa ele homenagear o Lula, então ele fez a festa toda desenhada de Lula, e aí foi lá um bolsonarista e matou ele. Então, assim, essa rivalidade é vice-versa, acontece, né? Então, essa rivalidade acontece e é muito perigoso, né? Então, a rivalidade entre a esquerda e a direita. A gente lembra da história do Hotel Ruanda. Quem já viu o filme Hotel Ruanda? Então, Hotel Ruanda mostra, né, o que aconteceu com aquela guerra entre um e outro. Enquanto cristão, seria certo a gente ficar falando, não vamos demitir agora todo mundo da direita, da esquerda, porque eles têm medo de ser morto por eles, ou vice-versa. Gente, enquanto cristão, eu fico pensando assim na época da cristandade, do cristianismo, enquanto cristão, né? Os cristãos primitivos, né? Eu fiquei pensando, e se eles tivessem um comércio, vamos colocar assim, será que aqueles cristãos, eles iam demitir os funcionários porque eles eram pagãos? E tem um detalhe que vocês não sabem do Império Romano, eu acho que vocês já sabem, todo mundo já sabe, do Império Romano, é que cristão ali era sinônimo de morrer. Vocês sabem disso do Império Romano, né? A história cristã, né? Então, assim, o cristão podia ser denunciado a qualquer momento por qualquer um, né? E ser morto. E aqueles cristãos do primitivos, o que eles fizeram? Então eu não vou contratar nenhum pagão, porque se eu contratar um pagão, ele vai me matar, então eu não vou contratar. Será que a gente não está fazendo isso agora com a direita e com a esquerda? Sabe, será que isso também não faz parte de um
Será que isso não faz parte de um plano para que nós, brasileiros, tanto esquerda quanto direita, fiquemos brigando e se matando? Será que isso não é uma forma com que eles estão planejando, sabe? A ordem sobre o caos. Quem já ouviu falar essa frasezinha? Ordens através do caos, né? E qual o caos melhor que possa existir? Que é colocar a esquerda contra a direita e a direita contra a esquerda. E vamos ser sinceros, meus queridos. Dá para dar ouvido em algum deputado, senador, da direita ou da esquerda? Sério? Olha só o que eles estão fazendo. A PEC da blindagem. Agora é proibido, eles querem tornar proibido a investigação sobre eles. Não porque sabe que eles querem se proteger do Supremo, não. Eles querem se proteger de não ser roubado, de não ser investigado. Eles querem roubar à vontade e não ser investigado. Essa é a PEC da blindagem. Então, assim, dá para você dar crédito em algum deputado, algum senador, qualquer coisa que eles falem, dizendo que, não, eu defendo, eu sou da direita e eu defendo o povo, eles não defendem ninguém, eles defendem a eles mesmos, aos seus interesses. Esse é o quadro que nós temos político hoje. Então, meus queridos, pensamos um pouco, né? Senhor, onde há contenda, não há Cristo. Então, assim, não vamos dar ênfase a essa rivalidade, né? O Charles Kirk, ele provavelmente perdoaria o seu algoz. Por que ele perdoaria, gente? Porque Jesus mandou perdoar. A esposa de Charlie Kirk provavelmente perdoará. Não sei se agora, porque é um momento que está muito recente, mas ela vai perdoar o assassino dele. Sabe por quê, gente? Porque Deus manda a gente fazer isso. Sabe? E assim, vou ser sincero. Quando se mata um cristão, vem mais 10. O próprio assassino vai virar um cristão futuro. Sabe? Eles, assim, né? Vocês percebem. Tanto que Tertuliano, né? Da Igreja Antiga, falou que a morte dos cristãos são a semente da igreja. Entende que então não vamos dar corda ao que eles querem que a gente faça, tá bom, meus irmãos da direita? Que assim, nós precisamos entender que somos brasileiros. E a direita e a esquerda não é mais útil, não é mais importante, não. Importante é que somos brasileiros. E sim, né? Nós mostra aqui, né? Eu peguei um trecho do vídeo, ele falando, né? Aqui, aquele homem estranho. Claro, Charlie Kirk. Ai, coitado, tomou um tiro, não sei se na cara. É sempre terrível, né? Um ativista ser morto por suas ideias. Exceto quando é o Charlie Kirk. Gente, quantas vezes Jesus não foi debochado lá na cruz, né? Quantas vezes Jesus não foi levou? E o que é que Jesus disse no final? O que é que Jesus falou? Perdoai os que não sabem o que fazem. É isso que Jesus falou. Sem Pai, perdoe, porque não sabem o que fazem. Então, assim, a gente tem que entender que tudo vem do propósito de Deus. Este aqui pode ser um futuro cristão amanhã. Você acredita? Pois eu acredito. Porque é a semente do evangelho. Você mata o cristão, o assassino vira cristão depois. É basicamente isso que acontece, né? Quantas histórias a gente tem em relação ao cristianismo com isso, né? Então, sim, gente, vamos analisar, né?
vamos analisar e não vamos ser mais, ser assim, desse jeito, tá? Então, meus irmãos, a gente não tem que dar corda a isso. Ah, mas é assim, é demissão pelo pessoal da esquerda extremista, pelas pessoas extremistas, né? Que é isso que eles falam, né? Mas assim, é claro que você não vai se sentir seguro com uma pessoa que fica feliz com a morte da outra, né? É ficar atento, é claro. Mas, assim, quanto a, assim, a visão cristã é a seguinte, meus queridos, perdoai aos seus inimigos. Jesus manda a gente perdoar. Então, assim, vamos prestar bem atenção e não vamos cuidar com essa situação, entendeu? Não vamos tornar uma rivalidade esquerda contra direita, direita contra esquerda, essa coisa toda. É um perigo seríssimo, entende? Que isso acontece. Eles querem que a gente nos matem, entende? O fato de eu não concordar com você politicamente ou em vice-versa não torna razão para que eu te faça mal ou porque você me faça mal. Gente, não é isso, gente. Entenda que todos nós, até a esquerda e a direita, eu estou falando de nós, os cidadãos, eu não estou falando de deputado, senador, não, tá? Nem presidente, nem nada, não. Eu estou falando de nós, os cidadãos. Queremos o quê? O que queremos em comum aqui? O bem do Brasil. O bem do Brasil. Nós queremos um país melhor. Nós queremos um país que dê futuro para nossos filhos. Não é isso que nós queremos? No fundo, é isso que a gente quer. Então, assim, vamos nos unir enquanto brasileiros, certo? Enquanto brasileiros. Então, assim, não leva essa coisa à risca de demissão de extremista, de não contratar extremista, não sei o quê. Não, não faça isso, tá? Presta bem atenção no que você faz, tá? Ainda mais se você for um cristão, porque Deus tá de olho nisso seriamente, tá bem? Bom, então, gente, era isso que eu tinha a dizer, tá? Deus abençoe, até a próxima.